sim. E professor, quanto tempo dura a reforma íntima? Então, a gente falou do nosso planejamento de 400 anos, né? Sim, sim, Mas assim, 400 anos para ser bem curtinho, tá? É um sim, planejamento sim. curtinho, gente, porque reforma íntima ela dura Todos os vidas, dias, vidas, sim, reencarnações, sim, sucessivas reencarnações, né? Reforma íntima não é algo que a gente consegue da noite para o dia, ou mesmo em uma reencarnação apenas. É um processo constante, pessoal, porque quando nós desencarnamos, nós chegamos ao plano espiritual da mesma maneira que nós somos aqui. com certeza. Ninguém vai chegar lá. Vai mudar completamente da noite pro dia, vai ser uma pessoa melhor, vai todo mundo virar anjo e tal. Não, Não é assim, nós vamos chegar lá da mesma maneira que nós somos aqui hoje, né? Então, se a gente trabalha a nossa reforma íntima cada dia hoje, nós vamos continuar trabalhando, nós podemos continuar trabalhando lá no plano espiritual. Da mesma maneira que tem pessoas aqui que não se importam muito com as questões espirituais, tem pessoas no próprio plano espiritual que também não se importam com questões espirituais, vivem a sim, vida lá como se ainda estivesse na matéria. Mas da mesma maneira que tem pessoas aqui reencarnadas que buscam o entendimento da vida espiritual e trabalham a sua reforma íntima, quando desencarnam, continuam trabalhando essa reforma íntima lá no plano espiritual. com certeza, professor. E qual é o benefício maior, ao seu ver, da reforma íntima na sua vida ou através de relatos que você já vivenciou ou já ouviu? A reforma íntima, ela é assim, é um processo maravilhoso, essencial. A partir do momento que a gente começa a praticar a nossa reforma íntima, a nossa realidade vai mudando completamente. Sim, A gente vai tendo mais entendimento do que acontece ao nosso redor. A gente vai tendo mais entendimento da nossa reencarnação. Tem tantas pessoas que falam, eu queria tanto saber a minha missão e tal. Quando você vai realizando a sua reforma íntima, você vai entendendo de uma maneira mais ampla tudo que acontece ao seu redor, você vai entendendo as pessoas que estão ao seu redor, são os nossos companheiros nessa jornada evolutiva. Nós vamos entendendo mais a espiritualidade, então quando a gente voltar para lá, não vai ser algo tão difícil assim a gente se readaptar à nossa verdadeira vida, que é lá. E a reforma íntima, ela realmente ela nos aproxima do nosso Criador. Ela nos aproxima de Deus, porque Deus, ele nos criou e ainda cria, porque a criação de Deus não para. Ele nos criou para que a gente evolua, para que a gente seja pessoas e espíritos melhores a cada dia. Então, a partir do momento que a gente vai exercitando a nossa reforma íntima, nós vamos nos aproximando cada vez mais dele. Então, a reforma íntima ela é algo essencial nas nossas vidas, nas nossas reencarnações, nas nossas sucessivas reencarnações. sim. Olha, a reforma íntima para minha vida mudou completamente o meu olhar perante as outras pessoas e entender as fragilidades de cada um, que não teria como eu comparar a minha lucidez, a minha consciência ou até mesmo a minha força de passar por determinadas coisas e conseguir superar e extrair uma lição, principalmente um autoconhecimento do apego. Poxa, eu passei por essa dificuldade, eu sofri, ao meu ver, naquele momento, porque eu estava apegada, eu criei expectativa, eu queria mudar a pessoa, ou até mesmo querer que ela fosse igual a eu. Aí vem aquele trabalho da vaidade, do orgulho, da arrogância, e eu me enxerguei naquele momento e eu pensei assim: "Poxa, eu posso melhorar, eu posso sair dessa situação e acolher essas pessoas, porque eu faço parte delas". O espelho que está à minha frente é eu vendo as minhas imperfeições, que eu preciso melhorar e fortalecer. Então me trouxe uma lucidez maior de
a acolher e amar verdadeiramente as dificuldades de cada um e não querer comparar ou ser maior, mas simplesmente como fosse uma mãe, tentar entender e compreender as dificuldades, apenas isso. E eu falei assim, poxa, eu tô tentando melhorar, que bom. E mesmo nas dificuldades, eu me pego assim, tentando vigiar. E quando eu dou um deslize, eu falo assim, importante reconhecer e seguir o baile. Ah, com certeza. Sim, sim, Porque uma vez eu vi uma pessoa que teve uma experiência de quase morte, sim, e nessa experiência ela estava relatando que quando ela estava lá no plano espiritual, e aí um irmão lá falou para ela: "Olha, para nós aqui, vocês lá são como crianças, e como sim, crianças, a gente já espera que vocês derramem o leite, sim. que conta pra gente a maneira como vocês vão limpar esse leite. Isso, Então nós vamos errar, gente. A gente precisa sim, entender que nós vamos errar e o auto perdão, mas a gente precisa, né, ter esse auto perdão quando a gente errar. Mas a gente precisa entender também que a gente não precisa viver uma vida de erros apenas, não, né? Nós temos essa oportunidade da reforma íntima, ainda mais nós que estamos aqui no Bosque Sagrado, um canal que um canal que nos traz esse conhecimento espiritual. Então a gente entende que a reforma aí, nós, se a gente está aqui é porque a gente já tem um interesse na com certeza. espiritualidade. Senão a gente estaria assistindo outra coisa no YouTube, mas nós estamos Sim, aqui porque a gente já tem um interesse na espiritualidade. Então, se a gente tem esse interesse, se a gente está assistindo esses vídeos, né, está assistindo aqui os vídeos do Bosque Sagrado, então a gente precisa entender isso, que nós somos espíritos imortais, e até por sermos a imortalidade é muito tempo, viu, gente? sim, É algo que a gente não consegue nem mensurar. sim, Então é óbvio que nesse tantão de tempo que é a imortalidade, nós vamos errar, mas nós não precisamos viver uma vida de erros. Nós podemos começar a praticar a nossa reforma íntima agora, porque é certeza. Apenas pelo fato de você começar, de você se esforçar, sua realidade já começa a mudar.